Olá, gente, tudo bem? Sou a pastora Elaine Pinheiro, sou pastora da Derar Global. Hoje eu queria gastar um tempinho aí com vocês para a gente falar do nosso último estudo, do nosso último capítulo aí do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Quando nós falamos de estarmos crescendo, estarmos aí amadurecendo, a gente tem que levar em consideração o nosso ser de forma completa, o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E dentro disso, esse último capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre regras de vida, o que é desenvolver uma regra de vida, o que é ter uma regra de vida. E vão ser momentos aí preciosos que nós vamos ter juntos. Em 2013, a gente começou alguns movimentos aí de manifestações do Espírito Santo, de pessoas desejando crescer nos dons, entender como que o Espírito Santo ele se manifesta no nosso meio. E dentro de tudo isso, dentro de tantas coisas que estavam acontecendo também nessa geração, junto aí nós fazemos o reino com um amigo e junto com alguns amigos, nós começamos a buscar entender certas coisas que Deus desejava fazer no nosso meio. Nesse tempo nós amadurecemos bastante, eu acredito. Por isso acho que um dos pontos aí que a gente precisa levar em consideração do amadurecimento é a permanência naquilo que Deus nos chamou para fazer, e não só isso. A gente conservar, permanecer em certas amizades, em certos relacionamentos. E eu sou muito grata a Deus por ter relacionamentos saudáveis na minha vida, apesar de não ser perfeita, mas ter amigos, bons amigos aí que são justificados e redimidos e carregam o perdão dentro do coração deles. E uma das regras aí que nós precisamos entender para que a gente possa começar o nosso estudo, que a gente precisa desenvolver uma regra chamada perdão. A palavra do Senhor diz em Lucas 17 que vai ser inevitável que haja ofensas, então a todo momento aí a gente vai se ofender muito, mas a gente precisa criar uma regra que o Evangelho ele deixou para nós, que é em todo momento a gente perdoar. Na realidade a gente tem que perdoar 70 vezes 7 e até mais. E até Jesus vir, a gente está construindo aí uma história um com o outro, uma jornada um com o outro. Eu sou muito grata por cada amigo que faz parte da minha jornada. Eu sou muito honrada por fazer parte da jornada de muitos amigos aí que eu tenho conhecido nesse relacionamento aí com o reino de Deus. E já para pontuar aqui, a palavra regra em grego, ela significa treliça. A treliça ela é usada pelo agricultor para que a vinha ela seja frutífera, para que ela dê bons frutos e ela possa frutificar muito mais. Então, quando nós estamos falando sobre regra, a gente está falando sobre uma estrutura que nós vamos construir para que a gente possa ser frutífero. A palavra de Deus tem muitas regras, né? Ela tem muitas treliças, muitos ensinamentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ensinamentos aí que vão nos ajudando a construir uma estrutura para que a gente possa ser frutífero. E quando nós falamos sobre estar construindo uma treliça, estar construindo regras que vão nos manter frutíferos, a gente não pode deixar de se atentar às forças dilaceradoras, às forças destruidoras que estão no nosso meio como igreja. Uma das coisas que nós temos vivido essa civilização moderna é esse ativismo desenfreado, essa coisa exacerbada, essa coisa contínua, essa coisa veloz, essa rapidez de informação que nós recebemos todos os dias na nossa mente, no nosso espírito e também no nosso físico. Muitas vezes eu pontuo e falo assim, pessoal, calma, porque às vezes o meu emocional ele não consegue acompanhar esse turbilhão aí de informações que chegam até mim. Então eu preciso parar, preciso processar um pouquinho, eu preciso buscar o coração de Deus, eu preciso entender o que Deus ele deseja que nós fazemos nesse tempo. E muitas vezes a gente tem só que compreender que vai ter momentos sim que Deus vai nos chamar por culto diário, vai ter momentos que Deus vai nos chamar por um momento de oração. Outros momentos Deus vai nos chamar para parar, para estudar a palavra, para entender com profundidade a palavra dele. E outros momentos Deus ele vai nos chamar para um descanso. E é tão importante a gente criar essas regras, né? Como eu já estou começando aqui com vocês, o nosso culto diário,
o nosso tempo de oração, o nosso estudo das escrituras e o nosso descanso, estabelecer em um dia, em 24 horas, tudo isso, para que a gente possa assimilar essas informações que estão chegando todo momento aí na nossa mente. Essas forças destruidoras, dilaceradoras aí na igreja hoje, a gente pode chamar de um nome que é muito comum para vocês, a gente chama aí de tentações. O que são tentações? Para mim, tentações é a superficialidade, muitas vezes, que a gente vive, essa coisa que a gente sempre tem que estar fazendo, a gente sempre tem que estar dentro de uma agenda desenfreada e louca das nossas vidas, e quando a gente para, não sobra, às vezes, muitas coisas para a gente fazer para nós mesmos e para nossa família. Isso é uma tentação muito pontual agora por nosso tempo, porque com as mídias, com essa velocidade da comunicação, é muito fácil a gente se perder na superficialidade. Viver essa superficialidade é estar todo momento eu estou feliz, todo momento eu estou bem. E a gente descarta que o sofrimento também, ele faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento como filhos e filhas de Deus. Outra tentação que a gente precisa tomar muito cuidado é quando a gente começa a viver a partir da espiritualidade de outra pessoa. Então a gente começa a olhar a espiritualidade do outro e a gente começa a ir uma batalha para que a gente se torne como aquela pessoa. Cada pessoa tem uma graça de Deus. Existem várias fileiras e nós precisamos nos posicionar naquela que Deus nos chamou para estar. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, né? Nós precisamos aí seguir a espiritualidade de Jesus. É claro que nós vamos ter mentores, nós vamos ter pastores, nós vamos ter líderes aí que vão nos impulsionar, que vão nos lançar para o nosso destino, que vão nos ensinar muitas vezes a ter um caráter de Cristo nas nossas vidas, mas nós não devemos ser como essas pessoas. Eu gosto de falar assim, né? Eu sou uma pessoa muito falha, então apenas imitem aquilo que eu imito de Cristo. Aquilo que eu não imito de Cristo, descartem isso e me ensinem aí a viver de forma diferente. Outra tentação também que nós temos vivenciado nesses últimos tempos aí é a busca exorbitante pelo intelecto e não na experiência que nós temos de vivência com o Evangelho. Quando eu falo da experiência com Deus, a vivência do Evangelho, é nós praticarmos o Evangelho, é nós vivermos esse Evangelho de forma profunda, de forma palpável, de forma simples. Outra força bem importante que eu gostaria de pontuar aqui para vocês é sobre a resistência aí que nós carregamos na nossa própria carne, na nossa própria alma. Nós já temos uma tendência natural a fazer a nossa vontade, a não fazer parceria com a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, nós não entendemos o que Deus está fazendo, porque muitas vezes o que Deus está fazendo não agrada aí os nossos anseios, não agrada aos nossos desejos. Uma das forças aí dilaceradoras das nossas vidas é essa tendência que nós temos de realmente fazer aquilo que está no centro da nossa vontade, não no centro da vontade de Deus. Outra força aí bem importante que a gente precisa lembrar é que existe uma cultura global, existe informações, existe comunicação, existe o entretenimento, uma forma, sabe, de independência na nossa humanidade, de ser independente um dos outros. Eu tô falando aqui do individualismo, estou falando aqui para você dessa forma dessa autoridade absoluta que nós carregamos, de que certas coisas da nossa vida acaba se tornando um exclusivismo. Então a gente às vezes coloca até as coisas de Deus como sendo algo exclusivista para nós. Então isso é só para aqueles que são mais intelectuais, isso aqui é só para aqueles que são mais espirituais, e tantas asneiras aí que essa civilização moderna ela vai criando, essa civilização moderna ela vai perdendo a história, né? A história eu gosto de pontuar muito na minha vida, nas minhas pregações, na minha casa com a minha família, que é importante a gente guardar a história, é importante a gente preservar
a nossa história. E uma das forças aí que nos puxa, que vem como uma distração nas nossas vidas nessa cultura, é essa questão de que a gente vai se desconectando, sabe, dessa vida de comunidade, dessa parceria com a nossa família, desse crescimento, dessa história a qual nós decidimos um dia construir juntos, mas às vezes por causa de uma distração nós descartamos e nós jogamos toda a história fora. A gente precisa tomar muito cuidado. Não é uma cultura totalmente individualista, uma cultura aí que prega o narcisismo, que prega muitas vezes aí o eu no centro, essa coisa inerente que só vem crescendo. A gente tem que tomar muito cuidado como igreja e desenvolver regras de vida aí que vão nos afastar dessas forças destruidoras. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que realmente o maligno existe, realmente as forças demoníacas, satânicas, elas existem, elas estão de forma silenciosa, todo momento nos seduzindo e estão nos atraindo para longe de Deus, para longe da presença de Deus. Eu não vou falar para você que a cultura global, que é a combinação do capitalismo, que é essa velocidade na comunicação, que é essas leis modernas, essas leis aí de civilizações que colocam, né, o homem, que coloca certas coisas no centro de toda a estrutura de uma nação, de uma família, de uma empresa, e tira, sabe, o papel de Deus desse lugar. Quando eu tô falando dessa cultura global, é isso que a gente está sendo todo momento aí bombardeado, tá bom? Os valores centrais dessa cultura, então, é a informação, então é todo tipo de comunicação rápida, que dissemina muito rápido, então a gente tem que tomar muito cuidado com fofocas, porque esse tipo de coisas é algo que hoje espalha de forma muito, muito rápida e às vezes a gente acaba criando conceitos, acaba criando certos tipos de preconceitos, porque nós escutamos aí pessoas falando de pessoas, mas nunca nós chegamos realmente naquela pessoa que está sofrendo a fofoca e conversar com ela e sentar com ela e saber como que é a história dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente tem usado a informação. Muitos têm usado a informação para uma própria conveniência, tem usado aí como um meio de opções, né? Eu tenho esse leque de informações e a gente nem se reporta a Deus, a gente nem pergunta a Deus qual é a opção dele, a gente já vai tomando as nossas próprias conclusões e vamos fazendo as nossas próprias opções. A gente tem que tomar cuidado também com a maximização do nosso tempo. Então existem informações aí que vêm e eles acabam eliminando o tempo de tantas coisas preciosas que nós temos e a gente fica vivendo essa questão, parece assim, a gente não para, essa coisa acelerada, sabe, esse turbilhão aí de tempo nas nossas vidas que parece que não se encaixa e ao mesmo tempo nós queremos um conforto, ao mesmo tempo nós queremos uma sensação de bem-estar. Eu não sei como que é isso. Nessa loucura toda, a gente quer sempre estar feliz, a gente quer sempre ter uma independência de tudo e de todos. A todo momento a gente tá no celular ou no computador em busca de um entretenimento, em busca de um desfoque aí da nossa mente, das coisas. E em busca também dessa gratificação instantânea, sabe? Aquela coisa, agora eu estou bem, daqui a pouco, 1 minuto, a gente precisa de novo dessa gratificação. E hoje eu vejo que esse tipo de cultura moderna, sabe? Essa cultura inerentemente narcisista, não é? Que coloca o eu no centro, ela tem totalmente estado envolvida dentro da igreja. Hoje a gente vivencia uma fusão aí verdadeira no comportamento de um cristão, a ponto de que o resultado disso é a gente não conseguir distinguir quem está indo para a igreja e quem não está indo para a igreja. A gente fala que são os visitantes, né? Tem aqueles que aparecem de vez em quando
na igreja, e não tem, eu não tô falando que você precisa ir para a igreja, mas eu tô falando sobre a história da igreja. Os cristãos aí na igreja, eles tinham um comprometimento, eles tinham uma dedicação com o evangelho, né? E é esse evangelho aí que eu cresci, essa dedicação, esse comprometimento com as vidas, com as famílias, com os pobres, com os necessitados, com aqueles que carecem aí do nosso suporte também material, não só do espiritual, mas aqueles que carecem do nosso suporte material. Foi esse evangelho que eu conheci. E cresce cada vez mais na nossa igreja ocidental, não um inimigo aí que vem fazer guerras conosco, né? Não esses inimigos que são visíveis, mas um inimigo que é invisível, um inimigo que é interno, um inimigo que está dentro de nós, que é a nossa tendência aí ao individualismo e ao narcisismo. Quando eu falo narcisismo, é o eu no centro, né? Eu em primeiro lugar e o resto que Deus que me sirva. Então, muitas vezes a gente tem lidado aí, a gente tem sido inseridos sem perceber no individualismo e no narcisismo muito grande. E isso tudo, gente, eu estou pontuando em questão da nossa vontade estar no centro de todas as coisas e não a vontade de Deus, tá bom? Uma regra de vida é um dos tesouros aí da nossa espiritualidade contemplativa e é uma âncora muito forte para que a gente possa desacelerar e a gente possa focar naquilo que realmente é importante para cada um de nós. A gente precisa construir uma estrutura para guardar os nossos corações dessa cultura global, uma estrutura que vai nos ajudar a permanecer, né, na presença pura de Deus, que vai nos ajudar a permanecer aí nessa atenção a Deus e dar atenção para Ele também ao mesmo tempo, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas não têm planos assim conscientes para desenvolver uma vida espiritual. Elas vivem muito do bem-estar, elas vivem muito do sentimento. Agora eu sinto que é isso, agora eu não sinto que é isso. Ah, Deus falou isso para mim, agora Deus não falou isso. E não tem problema, né? Uma hora você está inserido num lugar e daqui a pouco você está inserido no outro, contanto que você não quebre história, contanto que você não quebre relacionamentos. Eu sempre pontuo isso porque às vezes a gente é enganado aí achando que a gente está desenvolvendo uma regra de vida para desacelerar e para desfocar, mas isso é feito de maneira errada. Nós vamos quebrando relacionamentos para conseguir isso. E pelo contrário, eu estou falando aqui que essa estrutura que vem do coração de Deus, que nós criamos junto com eles, ele preserva, guarda corações, honra corações. Todos nós acabamos tendo esse plano consciente, né? Para que a gente possa desenvolver a nossa vida espiritual. Todos nós andamos inconscientemente, então às vezes é muito assim, deixa a vida me levar, não é? Às vezes a gente usa esse jargão aí, ou então a gente fala assim, deixa o Espírito me levar. O Espírito, ele vai falar conosco de forma consciente. Tudo que nós fazemos no Espírito precisa acontecer de forma consciente, porque há uma transformação em nós, uma transformação verdadeira. Quando a gente frequenta a igreja, quando a gente frequenta uma instituição e a gente começa a aprender a praticar a comunhão, a gente vai percebendo que a instituição em si não era o nosso resultado final, mas assim, os nossos relacionamentos. Então nós não quebramos história, nós criamos aí uma regra de vida saudável, uma regra de vida verdadeira, centrada no Evangelho. Então, quando a gente está criando essa estrutura que vai nos ajudar aí a ser mais frutíferos, a ser mais ricos, a ser mais plenos, nós precisamos lembrar de João 15, que Jesus ele é a vinha, ele é a nossa estrutura e ele nos permite permanecer em Deus, permanecer na cultura do reino e para que a gente possa dar muitos frutos. A gente entende aí que uma sociedade ela começa por causa da comunhão, por causa de algo que nós compartilhamos que é comum a todos, né? Os discípulos eles se reuniam porque eles tinham algo em comum, o que era
em comum a ele era o amor ao próximo, era o amor a Deus, o zelo pelo evangelho. E a regra de vida, ela nos ensina isso, ela nos ensina uma vida em comunidade, uma vida com amigos, uma vida com pessoas que zelam, sabe, pelas escrituras, que zelam pelo relacionamento profundo e íntimo com Deus. E nós precisamos desenvolver essas estruturas nas nossas vidas. Às vezes você está cheio de coisas, cheio de agenda e você acha que você está desenvolvendo uma regra de vida, mas isso não quer dizer nada. Não é uma regra de vida, ela faz você ser frutífero. O que adianta você ter tantas agendas e você estar participando de tantas coisas se você não consegue se relacionar de forma íntima e profunda com o seu próximo, a ponto de se vocês tiverem um desentendimento, vocês conseguirem rapidamente se perdoarem e recomeçar o relacionamento. Então a gente precisa saber que tipo de frutos nós estamos dando. Não é? Isso é muito importante para que a gente possa entender que a regra de vida ela é descrita aí como pessoas que se dedicam uns aos outros, pessoas que se dedicam aí à prática do evangelho. Para que a gente possa desenvolver uma regra de vida, a gente precisa entender 4 conceitos básicos que está inserido na nossa construção de uma regra de vida saudável. O primeiro deles é um ensino, é um estudo da palavra. A gente se dedicar de forma intencional ao estudo da palavra, de forma que essa palavra ela vai mudando a nossa vida, ela vai transformando as nossas vidas e vai transformando e mudando os relacionamentos ao nosso redor. Eu gosto de falar que a gente está sempre, continuamente num aprendizado profundo com Deus. A segunda coisa, a gente tem que lembrar que Jesus ele sempre nos ensinou a ter comunhão uns com os outros, não é? E o que significa ter comunhão? Significa compartilhar. Significa que nós não temos um assunto individual, privado, que nós somos apenas um espectador de algo, mas nós fazemos parte de uma família, nós formamos uma família, que é a família de Jesus, que é a família saudável. Todos nós trazemos aí da nossa família de origem conflitos, a gente traz sentimentos ruins, a gente traz certos tipos de padrões de relacionamentos que quando nós entramos na família de Cristo, a gente precisa entender que muitas coisas nós precisamos deixar para trás para que a gente possa construir algo juntos e agora com o modelo de Cristo Jesus. Toda família ela vai ter dificuldades, ela vai ter conflitos, vai existir traições, nós vamos ter perdas, nós vamos ter crises, vai ter muitas fases estranhas aí dentro de uma família, mas o nosso elemento principal dentro dessa família se chama generosidade. Nós precisamos sempre escolher ser generosos uns com os outros e principalmente para que a gente possa ser generosos aí no perdão. Tá? Terceiro ponto é o partir do pão. É a gente dar graças ao Senhor, é a gente fazer esse culto diário. Eu gosto de pensar que o nosso culto diário é a gente repartir o nosso pão com Jesus, aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia, a gente dar graças a eles, a gente mostrar que tudo aquilo que nós estamos fazendo é porque nós somos totalmente dependentes de Jesus, expressar a nossa humildade diante dele, expressar as nossas limitações. Isso é culto. O que é culto para Deus? É adorar a Deus com a nossa pequenez, é adorar a Deus com a nossa humildade, é adorar a Deus aí mostrando para ele e externalizando a dependência que nós temos de Jesus. É realmente dar graças por tudo que nós estamos construindo, repartir aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. E quarto ponto é importante para que a gente possa começar a desenvolver uma regra de vida, é a oração. A gente precisa desenvolver oração individual, pessoalmente, eu e Deus, você e Deus, e nós precisamos também desenvolver uma oração coletiva. Às vezes a gente se encontra com grupos, a gente tem aí o ofício divino na nossa igreja, com 5:30 da manhã, 3 vezes por semana, que a gente faz essa oração coletiva, a gente ora junto com
aqueles que desejam ter esse tempo de oração coletiva. Isso é muito importante, é que a gente possa exercer 3 categorias importantíssimas na nossa vida, que é o falar com Deus, o ouvir a Deus e o estar com Deus. Se você desenvolve uma regra de vida que te coloca aí no centro dessas 3 categorias, a qual você está falando com Deus, a qual você está ouvindo Deus e a qual você sente que você está com Deus, seja lá o que você esteja fazendo na sua vida, então você está tendo uma estrutura, está montando aí, está construindo uma estrutura que vai fazer você frutificar, que vai fazer você dar muitos frutos para Jesus. É isso que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje e agradecer o tempo de vocês por terem dedicado aí a estar com a gente nos estudos, estar com a gente nas lives. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você, tá bom? E dizer que você faz parte. Você faz parte dessa família de Jesus. Você está incluso nos compromissos do reino. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos submeter aí ao senhorio de Jesus. Participar, sabe? Ter os nossos grupos daquelas pessoas que nos deixam seguro, que nos dá a possibilidade de crescer, de nos perdoar. Descobrir aí também um grupo onde nós podemos descobrir os nossos dons espirituais, descobrir, sabe, o que o Espírito Santo ele quer usar em nós. A gente precisa também aprender a servir de forma adequada e servir sempre que necessário. A gente tem que aprender a servir a vida uns dos outros. Contribuir, claro, ser sempre generosos nas nossas vidas para que a gente possa sustentar aí aqueles que não podem ser sustentados, a sustentar os que estão sofrendo. E a gente precisa sempre estar dando um passo de maneira consistente no desenvolvimento da nossa regra de vida pessoal. Faça as suas regras de vida pessoal, dedique um tempo à oração, dedique um tempo ao estudo da palavra, dedique um tempo aí à comunhão, dedique um tempo ao descanso também, porque é muito importante você ter o seu descanso, você ter aquele momento ali que você vai simplesmente só contemplar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Vamos orar um pouquinho agora para a gente poder finalizar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que cada filho e cada filha, Senhor, que estiver assistindo, Senhor, esse vídeo, eu peço que nesse momento você possa, Deus, dar entendimento para que eles possam conhecer a si mesmos, para que eles possam, Senhor, retroceder sempre, Senhor, perder para que eles possam avançar, Deus, que eles possam se tornar adultos emocionais, Pai, que eles possam ter responsabilidade, Senhor, para fazer as pessoas, Pai, se sentirem amadas, Senhor. Nós não temos a responsabilidade, Deus, de fazer as pessoas felizes, mas sim de fazê-las se sentirem amadas. Então, Pai, eu peço que você nos ensine a amar. O amor, Pai, não é fazer as pessoas se sentirem bem, mas ajudar as pessoas a amadurecer e serem responsáveis. Nos ajuda, Senhor, a viver em comunidade, a sermos companheiros, a ser amigos de jornadas uns dos outros, Senhor. Que possamos, Senhor, sempre ter o perdão como uma generosidade nas nossas vidas, com algo, sermos generosos no perdão. Que possamos, Senhor, em muitos momentos da nossa vida, Senhor, buscar os nossos 3 minutos de solitude, os nossos 3 minutos de silêncio, que possamos, Senhor, escolher fazer perguntas para você e ouvir até que você possa falar conosco, Senhor. Enquanto nós estamos aguardando a tua voz, nós possamos estar em silêncio. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser, Pai, luz para aqueles que estão na escuridão, Pai, para aqueles que estão perdidos, que possamos confessar, Pai, todos os nossos pecados para o Senhor, todos os pecados que nós temos em pensamentos, todos os pecados que nós muitas vezes professamos em palavras, proferimos, Senhor, em palavras, em ação. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser gratos de todo o nosso coração, te amando, te desejando, Senhor, não só com você, mas também com o nosso próximo e com nós mesmos, Deus, em nome de Jesus.
Nós sentimos muito, Pai, com toda a sinceridade do nosso coração e nos arrependemos humildemente, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, pelas vezes que nós deixamos de fazer aquilo que Você está fazendo, Senhor. E muitas vezes o que Você está fazendo é descansando, é contemplando aquilo que Você criou, que possamos estar conectados, Senhor, que possamos ter um espírito misericordioso, que possamos, Senhor, sempre estar dispostos a perdoar uns aos outros, que tenhamos prazer na Tua vontade, que possamos caminhar, Senhor, em Teus caminhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Não importa, Senhor, o que nós temos feito, mas o que importa, Senhor, é que Você não vai deixar de nos amar. E esse amor, Senhor, que Você sente por nós, esse amor, Senhor, ele nos traz uma responsabilidade, ele nos ajuda, Senhor, a descobrir, Deus, aquilo que funciona melhor para cada um de nós. Que em nome de Jesus, Pai, que Você possa tirar todo o jugo, todo vínculo, Senhor, com pessoas, e que o nosso vínculo, Senhor, primeiramente comece com Você, para que possamos ter vínculos saudáveis com outras pessoas. Como diz o Teu Salmo, Senhor, que possamos temer ao Senhor, que possamos ser santos, Senhor, e que não possamos temer a nada nessa terra, Senhor. A única coisa que nós devemos temer, Pai, é estar longe da Tua presença, é estar longe da Tua vontade. Que, Pai, nós possamos ser como filhos que buscam, Senhor, Você de todo o nosso coração. E isso nunca, Senhor, nunca vai nos deixar, Senhor, nunca vai nos deixar, Senhor, sedentos. Isso nunca vai nos deixar faminto quando nós buscarmos o Senhor com todo temor e com todo tremor. Que em nome de Jesus, obrigada, Jesus, por tudo que Você fez. Recebe a nossa adoração para a Tua honra e a Tua glória. Amém.